Bem-vindos ao Fatos Históricos hoje. Se você nasceu num 22 de julho, fica até o final, porque a história guardou para esse dia um verdadeiro turbilhão de batalhas, tragédias e conquistas que mudaram o mundo. Vamos começar lá atrás, na Escócia medieval. Em 22 de julho de 1298, o exército inglês comandado pelo rei Eduardo I esmagou os rebeldes escoceses liderados por William Wallace na sangrenta Batalha de Falkirk. Eduardo I não estava brincando, ele trouxe 15.000 homens, incluindo 2.500 cavaleiros totalmente blindados e um batalhão de arqueiros galeses armados com um mortal arco longo, uma arma capaz de perfurar armaduras à distância. Do outro lado, Wallace organizou seus 6.000 soldados em Chilterns, formações circulares e compactas, eriçadas de lanças compridas, desenhadas justamente para impedir qualquer carga de cavalaria. No início, a cavalaria inglesa até sofreu no terreno pantanoso da região, mas Eduardo I teve uma sacada cruel, mandou os arqueiros dispararem saraivadas contínuas de flechas direto sobre os escoceses, que praticamente não tinham proteção. A chuva de flechas abriu buracos fatais nos círculos de lança, e foi aí que a cavalaria pesada inglesa aproveitou as brechas para dizimar a infantaria rebelde. Milhares de escoceses morreram naquele dia, incluindo nobres importantes como Sir John de Graham. Essa derrota devastadora arruinou a reputação militar de Wallace, que foi obrigado a renunciar ao cargo de guardião da Escócia, mudando para sempre o rumo da Primeira Guerra de Independência Escocesa. Poucas décadas depois, bem longe dos campos de batalha, a natureza mostrou sua fúria na Europa Central. No dia 22 de julho de 1342, a Europa Central enfrentou a pior enchente já registrada em sua história, um desastre que ficou conhecido como Magdalenenhoschacer, a enchente de Santa Maria Madalena. Antes da tragédia, a região viveu um longo período de calor extremo e seca, que deixou o solo completamente endurecido e incapaz de absorver água. Foi quando uma frente de baixa pressão despejou chuvas ininterruptas, somando em poucos dias mais da metade de toda a chuva que normalmente cai num ano inteiro. Sem conseguir absorver nada daquela água, a terra ressecada gerou enxurradas gigantescas que fizeram os rios Reno, Danúbio, Meno e Elba transbordarem violentamente. As águas invadiram dezenas de cidades, passaram por cima das fortificações de Colônia e destruíram pontes inteiras, como a famosa Ponte de Pedra de Würzburg. Estima-se que mais de 6.000 pessoas tenham morrido só na região do rio Danúbio. E o estrago não parou por aí, calcula-se que 13 bilhões de toneladas de solo agrícola fértil foram completamente erodidas, destruindo a capacidade de plantio da região por anos. As safras perdidas geraram fome generalizada, debilitando o sistema imunológico de milhões de camponeses europeus, e sem que ninguém soubesse, preparando o terreno para uma tragédia ainda maior que chegaria poucos anos depois, a peste negra. Mais de um século depois, na fronteira entre o cristianismo europeu e o Império Otomano, outra batalha decisiva estava prestes a mudar os rumos da história. Em 22 de julho de 1456, o exército cristão liderado pelo general húngaro János Hunyadi conseguiu romper o gigantesco cerco de Belgrado, impondo uma derrota surpreendente ao poderoso sultão otomano Mehmed II. Isso aconteceu apenas 3 anos depois de Mehmed II ter conquistado Constantinopla, então imagina a confiança dele ao marchar contra Belgrado com uma força de 70.000 homens e uma pesada artilharia. Belgrado era considerado o escudo estratégico que protegia toda a Europa Central de uma invasão otomana. Os húngaros estavam em clara desvantagem, até que o frade franciscano italiano João de Capistrano entrou em cena, mobilizando dezenas de milhares de camponeses tomados por fervor religioso. Durante um ataque noturno brutal dos temidos janízaros turcos, os defensores húngaros resistiram usando feixes de madeira em chamas para repelir os invasores. No dia seguinte, motivados pelo zelo religioso, os próprios camponeses atravessaram o rio por conta própria para atacar o acampamento otomano. Hunyadi aproveitou a confusão gerada e lançou uma carga de cavalaria agressiva, que desestruturou completamente as linhas otomanas. O sultão Mehmed II foi ferido gravemente na coxa e teve que ordenar uma retirada humilhante. Essa vitória salvou a Hungria da invasão e atrasou o avanço otomano pela Europa em mais de 70 anos. Séculos depois, dessa vez no Oceano Atlântico, um dos maiores nomes da história naval britânica sofreria uma das piores derrotas da sua carreira. Em 22 de julho de 1797,
começou o desastroso ataque anfíbio britânico contra Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias, resultando numa das derrotas mais dolorosas da carreira do contra-almirante Horatio Nelson. Com uma frota robusta e cerca de 4.000 homens, Nelson queria capturar aquele porto estratégico, fundamental para a marinha espanhola. Só que o tenente-general espanhol Antônio Gutiérrez preparou uma defesa impecável, com quase 90 canhões e 1.700 soldados prontos para resistir. O plano britânico de desembarque noturno virou um desastre. Correntes marítimas imprevisíveis e um fogo de artilharia espanhol devastador afundaram muitos botes britânicos antes mesmo de tocarem a areia. E foi justamente assim que Nelson, ao desembarcar no cais, foi atingido brutalmente no braço direito por um tiro de mosquete, sendo resgatado às pressas pelo próprio enteado. Levado de volta para o navio Capitânia, o HMS Teseus, ele teve o braço totalmente amputado sem qualquer anestesia. O ataque colapsou completamente, e os ingleses precisaram negociar uma trégua só para conseguir recuar, contabilizando mais de 250 mortos. Essa derrota humilhante quebrou de vez a aura de invencibilidade naval que os ingleses tinham na região. 15 anos depois, já em plena Guerra Peninsular, o mesmo tipo de confronto entre europeus ganharia um novo capítulo, agora na Espanha. Em 22 de julho de 1812, o exército aliado anglo-português comandado por Sir Arthur Wellesley, o futuro Duque de Wellington, conquistou uma vitória tática magistral sobre as tropas francesas na Batalha de Salamanca. Durante a exaustiva Guerra Peninsular, os exércitos viviam se movimentando sem parar, até que o marechal francês Auguste de Marmont cometeu um erro fatal, acreditando que os britânicos estavam em retirada. Ele esticou perigosamente sua ala esquerda numa tentativa de cortar a rota de fuga inimiga. Wellington, observando tudo pela luneta, percebeu a falha na hora e ordenou um ataque imediato, prometendo aos seus oficiais que destruiria os franceses em 40 minutos. A terceira divisão britânica emboscou a vanguarda francesa desavisada, enquanto a cavalaria pesada do general Le Marchand desferiu cargas sucessivas que praticamente pulverizaram quarteirões inteiros da infantaria imperial. Marmont acabou gravemente ferido por estilhaços e perdeu totalmente o controle da batalha. As forças francesas sofreram mais de 14.000 baixas entre mortos e capturados. Essa vitória esmagadora não só solidificou a reputação ofensiva de Wellington como também forçou a evacuação temporária de Madrid, enfraquecendo de vez o reinado de José Bonaparte na Espanha. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, no sul do Brasil, uma guerra separatista vivia um dos seus capítulos mais audaciosos. Em 22 de julho de 1839, as forças da República Rio-Grandense conquistaram a estratégica cidade catarinense de Laguna, num dos episódios mais impressionantes da Guerra dos Farrapos. Os farroupilhas precisavam desesperadamente de um porto com acesso ao Oceano Atlântico para exportar seus produtos e driblar o bloqueio da Marinha do Império do Brasil. Sob o comando do general David Canabarro por terra e de Giuseppe Garibaldi pelo mar, os rebeldes realizaram uma verdadeira epopeia logística, arrastaram 2 lanchões de guerra enormes, batizados de Seival e Farroupilha, por 90 quilômetros de terra firme, puxados por juntas de bois, até finalmente alcançarem águas navegáveis. Comandando Seival, Garibaldi liderou o ataque naval surpresa contra a guarnição imperial comandada por Vilas Boas, que foi forçado a fugir às pressas. A conquista de Laguna permitiu a apreensão de 14 navios mercantes e culminou, poucos dias depois, na proclamação da República Juliana. E foi justamente nessa laguna independente e caótica que o aventureiro italiano conheceu a jovem Ana Maria de Jesus Ribeiro, que a história conheceria como a lendária guerreira Anita Garibaldi. Mais de 50 anos depois, na Europa, um novo tipo de competição estava prestes a nascer, e ela mudaria para sempre a forma como o mundo se locomove. Em 22 de julho de 1894, aconteceu o evento reconhecido como a primeira prova automobilística competitiva do mundo, percorrendo os 126 quilômetros entre Paris e Rouen, na França. Organizada com todo o cuidado pelo jornalista Pierre Giffard através do jornal Le Petit Journal, a competição foi pensada como um concurso de carruagem sem cavalos, criado justamente para descobrir quais veículos eram mais seguros, econômicos e fáceis de operar. Dos mais de 100 inscritos, apenas 21 conseguiram se qualificar para a largada principal.
O extravagante Conde Jules Albert de Dion foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, guiando um enorme e fumegante trator a vapor de fabricação própria numa velocidade média de 17 km por hora. Só que os juízes acabaram desclassificando de Dion do prêmio principal, considerando o veículo dele complexo demais, já que exigia um foguista dedicado só para operar a caldeira. O cobiçado primeiro lugar, no valor de 5.000 francos, acabou sendo dividido entre a Peugeot e a Panhard e Levasseur. Seus carros, equipados com motores a gasolina Daimler bem mais modernos, mostraram uma superioridade prática enorme, selando ali mesmo o destino dos motores de combustão como o futuro do transporte. Quase 40 anos depois, o desafio já não era mais percorrer estradas, mas sim dar a volta no planeta inteiro sozinho, através dos céus. Em 22 de julho de 1933, o destemido aviador norte-americano Willie Post fez um pouso triunfal no Floyd Bennett Field, em Nova York, se tornando a primeira pessoa da história a completar um voo solo ao redor do globo. Pilotando o icônico monoplano Lockheed Vega, apelidado carinhosamente de Vinnie May, Post tinha decolado do mesmo local 7 dias antes, para uma jornada exaustiva e completamente solitária de mais de 25.000 quilômetros. Ele enfrentou tempestades cegantes, uma neblina densa sobre a Sibéria e um cansaço físico extremo, até finalmente cravar a marca de 7 dias, 18 horas e 49 minutos de voo. Para conseguir sobreviver e manter o curso sem nenhum copiloto, Post usou equipamentos aeronáuticos extremamente inovadores para a época, incluindo um piloto automático eletromecânico primitivo e uma bússola direcional de rádio. Ao pousar, ele foi recebido por uma multidão ensurdecedora de 50.000 pessoas. E o detalhe curioso é que Post pilotava usando um tapa-olho, por causa de um acidente de trabalho que ele tinha sofrido anos antes. Ele não só quebrou recordes naquele dia, como validou o uso de instrumentos eletrônicos que revolucionariam para sempre a aviação comercial moderna. 13 anos mais tarde, no Oriente Médio, um ataque brutal mudaria o rumo de todo um mandato colonial. Em 22 de julho de 1946, um ataque à bomba devastador implodiu a ala sul do histórico Hotel King David, em Jerusalém, provocando uma verdadeira carnificina e mudando o rumo do mandato britânico na Palestina. O prédio abrigava o quartel-general das Forças Armadas Britânicas e o secretariado do governo civil da região. O ataque foi meticulosamente planejado pela organização paramilitar sionista Irgun, liderada pelo futuro primeiro-ministro israelense Menachem Begin. Membros do grupo se infiltraram no subsolo do hotel disfarçados de trabalhadores árabes, escondendo mais de 300 quilos de explosivos potentes dentro de latões de leite. A explosão aconteceu logo depois do meio-dia, provocando o colapso estrutural de 6 andares inteiros daquele prédio de pedra calcária. O desabamento matou 91 pessoas, entre funcionários britânicos, árabes locais e cidadãos judeus, além de deixar dezenas de feridos presos nos escombros. Condenado internacionalmente, esse episódio violento escancarou a incapacidade britânica de conter a insurgência urbana crescente e acelerou a decisão do Império de finalmente se retirar daquele território tão conturbado. E para fechar nossa jornada de hoje, vamos direto para o auge da Guerra Fria, onde a corrida espacial dava seus primeiros passos, literalmente com 4 patas. Em 22 de julho de 1951, os pequenos cães vira-latas de Zikit-Siga entraram para a história da corrida espacial como os primeiros mamíferos superiores a realizar um voo suborbital e sobreviverem para contar a história. Lançados da base secreta soviética de Kapustin Yar, a bordo de um poderoso foguete balístico modificado R-1, os 2 cães atingiram 110 km de altitude, cruzando oficialmente a fronteira do espaço sideral. Durante os 15 minutos de voo, a dupla suportou forças de aceleração enormes e a completa ausência de gravidade, antes que a cápsula se desprendesse para a reentrada na atmosfera. O paraquedas abriu perfeitamente, e os 2 pousaram sãos e salvos nas estepes russas. Essa sobrevivência provocou uma euforia imensa no cientista-chefe soviético Sergei Korolev, que finalmente tinha prova de que organismos vivos conseguiam suportar os estresses letais de um lançamento espacial. Infelizmente, Dzik morreria pouco depois, num teste seguinte, por uma falha de equipamento, mas Tsigan foi aposentado e adotado pelo físico soviético Anatoly Blagonravov. O sucesso pioneiro dessa dupla lançou as bases biomédicas essenciais que, poucos anos depois, culminariam no histórico voo humano de Yuri Gagarin. E é assim que fechamos essa viagem por um único dia,
o 22 de julho, espalhado por mais de 650 anos de história. Se você curtiu essa jornada, segue aqui no Fatos Históricos Hoje e se inscreve para não perder os próximos capítulos da história. E se você conhece alguém que faz aniversário em julho, manda esse vídeo para essa pessoa. É uma forma incrível dela descobrir um fato histórico marcante do mês em que ela nasceu.